Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como estão? Vamos chegando aqui para nossa live. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Cá estamos nós, novamente com a nossa live semanal, aqui pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz de Americana. Sempre lembrando para vocês que a nossa página, ela transmite sempre essa live de domingo. E de terça e quinta, todas as nossas palestras são transmitidas ao vivo, certo? Então é só, se você quiser, compartilhe os vídeos, vai dando um joinha aí para nós, vai trazendo mais gente para nossa página. Quanto mais gente puder estar nesse ambiente virtual da qual nós estamos, muito melhor, não é? Então sejam bem-vindos, o pessoal já está já dando seu boa noite. Que bom tê-los aqui conosco. Que bom sempre ter vocês aqui conosco, mesmo de forma virtual, não é? Então tenham todos uma excelente noite, que possamos, sob a graça do Mestre Jesus, compartilhar esse momento aqui, né? Meu irmão querido, meu irmão Marcos, que está aí já assistindo lá de Jales. Oi, Rejane. Oi, Rogério, boa noite. Andréia, tudo bem, Andréia? Márcio, que acabou de entrar aí. Oi, Leda, boa noite. Marilene. Vão dizendo de onde vocês são. Digam de onde vocês são, né? Rosângela, oi, Rosângela, tudo bem? A Jane, tudo bom? Oi, Cristina, uma ótima semana para você também. B, boa noite. Oi, Eliane, tudo bem? Osvaldo, boa noite. Hoje vocês estão dizendo de onde vocês são, né? Oi, Eva, tudo bem? Cida? Ah, agora sim, hein? Santa Rita, lá na Paraíba. Oh, boa noite, Cláudia. Tudo bem, Cláudia, Andréia? Oi, Márcio. Boa noite, seja bem-vindo aí. Tudo bom, João José? Márcia. Oi, Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Olha a Márcia de Cuiabá, Rogéria, tudo bem, Rogéria, Marcele, Navegantes, lá em Santa Catarina, Bia, tudo bem? Fátima, oi, Eduarda, sejam bem-vindos todos vocês aqui à página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Oi, Simone de Santos, São Carlos, aqui pertinho de Americana, Maria Helena, tudo bem? Rosane, olha o pessoal do Sul chegando, né? Porto Alegre, o Marcelo lá do Rio, ó, o André do Rio também. Arraial do Sal, é isso? Rio Grande do Sul. Valinhos aqui pertinho da gente. Certo? Maria Cristina, vamos lá. Imbé, do pessoal do Rio Grande do Sul. O pessoal do Sul sempre está aqui presente, né, com a gente, né? Nova Chavantina, Mato Grosso, Paraná. A Vânia lá de Sampa. A Bel de Santo André. Oi, Sheila. Seja bem-vinda aqui à nossa página. Fran de Caxias. É isso então, pessoal. Sejam bem-vindos aí, vocês que estão chegando com a gente. Oi, Milene, tudo bom? Que bom que você está aqui assistindo com a gente. Que bom tê-los aqui conosco. A Lages, o Daniel lá de Santa Catarina. Roseli, tudo bom, Roseli? Sejam bem-vindos conosco aqui nessa live semanal. E essa semana eu coloquei como tema Tua Medida. O que será que se representa esse Tua Medida, né? Então eu quero começar lendo um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Trechinho, só pequenininho. Que fala assim, ó. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual o servistes para com eles. Então, o nosso tema de hoje é esse. Por que será que a gente julga tanto, hein? Por que será que a gente julga principalmente aquilo que a gente não conhece, hein? Porque de uma certa maneira a gente está o tempo todo emitindo nossos juízos de valores sem se dar conta, sem perceber. Nós estamos ali, né, julgando o outro constantemente. Se a gente colocasse como uma prática, como meta, fosse, olha, hoje eu não vou julgar.
Já seria um princípio básico da nossa mudança de atitudes. Porque assim, toda opinião e todo juízo que a gente desenvolve, ele está ligado muito ao que a gente foi construindo ao longo de nossa vida. Então, quase sempre, todos os vínculos e fatores de situações passadas, né, que inclui atitudes de defesa, negações, inúmeras distorções de certos aspectos da vida, de onde que eles vieram? Vão vir sempre dessa formação nossa ligada ao nosso passado. Tendências ou pensamentos julgadores, eles vão ser o quê? Sedimentados em nossa memória mais profunda. Então, o que acontece? Essas tendências e esses pensamentos de julgar o outro, ele está lá arraigado em nosso inconsciente sem a gente se dar conta. Eles são assim, subprodutos de uma série de conhecimento que a gente vai adquirindo desde a idade infantil e também, já que nós estamos no meio espírita, por meio de vidas pregressas, certo? Ou seja, aquilo que a gente foi constituindo ao longo das nossas diversas existências foram nos constituindo os nossos valores que a gente tem hoje. Então, olha só, censuras, observações, superstições, preconceitos, opiniões, informações e influências ali do meio onde que você está principalmente, inclusive das diversas instituições do que você participa, eles constituíram em nós o que a gente chama na psicanálise de reservatório moral. Então, o que é o reservatório moral? O reservatório moral é uma coleção de regras e preceitos a ser rigorosamente cumpridos, da qual a gente vai se servindo, né, para catalogar as nossas atitudes boas ou más. Esse é o nosso reservatório moral. Então, ou seja, pelo nosso reservatório moral, a gente vai julgando o outro, vai colocando aquilo que nós somos no outro. Oi, Thelma, você está aqui com a gente hoje? Que bom. Então, olha só, alguém já perguntou, por exemplo, aí, o que o Espiritismo acha a respeito de homossexualismo? Vamos pegar um exemplo aqui, já colocaram na... Vocês percebem que ali vai entrar novamente dentro do tema que a gente está desenvolvendo hoje? Dentro das questões de julgar o outro, de ouvir o que o outro, não respeitar a individualidade que o outro traz e que é um princípio tão fortemente ligado à nossa doutrina, o respeito à individualidade, o respeito à alteridade, saber que o outro é diferente de você, né, em tudo. E esse respeito a esse outro, a essa individualidade, a individualidade do outro, é o que nos constitui ser. O conviver está ligado extremamente ao quê? A resiliência, a empatia e a alteridade. Ou seja, quando a gente junta os três, a gente aprende de fato a conviver com o que é diferente. Porque assim, os frequentes julgamentos que nós fazemos em relação às outras pessoas, eles vão fazer o quê? Eles vão informar sobre tudo aquilo que nós temos por dentro. Se eu explicasse melhor para vocês, seria assim, ó. A forma e o material utilizados para sentenciar os outros, eles residem em nós. Poxa vida, você está dizendo então que como eu julgo o outro é o que está em mim? Sim, é isso mesmo. Melhor assim do que medir ou apontar o comportamento de alguém, seria tomarmos a decisão de visualizar bem dentro de nós, bem na nossa intimidade, e perguntar onde está tudo isso em nós. Por que a gente oculta e joga no outro? Por que a gente oculta de nós mesmos e nos projetamos no outro? Vocês percebem como são os nossos valores? De que maneira as minhas crenças elas foram formadas e foram chegando até nós. Então, os indivíduos, eles podem ser considerados, ou seja, nós mesmos, nós podemos ser considerados
um excelente espelho da qual veremos quem realmente nós somos. Por quê? A partir dos julgamentos que vocês fazem com o outro, ele acaba se tornando um espelho para você se olhar. Por que eu julguei dessa maneira? Por que eu me posicionei dessa forma em determinada questão, em determinada situação? Aí é o reflexo. Por que eu estou jogando no outro aquilo que é meu? Joana de Ângeles, ela fala nos seus livros, no livro Ser Consciente, ela fala, assim como é também, né, um mecanismo de defesa nosso, da projeção. Então, o que é a projeção? Projeção é aquela situação que há algo de ruim em você que você precisa resolver no outro. Há uma necessidade, Joana de Ângeles fala assim, olha, há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. Então, como que você olha para esse desagradável? Você esconde seu desagradável? Você se observa constantemente para ver até que ponto o seu julgamento do outro está ligado àquilo que é desagradável em você? Vamos nos percebendo nos nossos vícios, nas nossas aflições, nas nossas angústias. E às vezes a gente está jogando isso lá para o outro. Por que a gente precisa terceirizar? Porque ao mesmo tempo que a gente vai tendo com tudo isso, a gente vai tendo uma ótima oportunidade, porque a partir do momento que você se olha e você se observa, você vai tendo a oportunidade de se transformar intimamente. Por quê? Pois aí a gente vai estar analisando as características gerais dos nossos conceitos e atitudes que são inadequados. Então, crie o hábito de ver os seus conceitos e as suas atitudes que são inadequadas. Como elas se refletem no seu dia a dia? Como você as constitui e transforma realmente em um objeto de transformação moral, de transformação espiritual? Como você vê e se enxerga naquilo que você julga? Porque nós só poderemos nos reabilitar ou reformar até a gente conseguir nos perceber de fato. Ou seja, aquilo que não está consciente em nós, dificilmente a gente vai conseguir reparar ou modificar. Porque está lá, escondidinho. As nossas sombras, como o Jung coloca, está lá, quietinha, quietinha. E a gente vai julgando, a gente vai se projetando, a gente vai colocando o outro sempre como ponto de referência e não nos olhamos. Então, enquanto a gente não torna consciente tudo isso, a gente não modifica, a gente não se transforma, a gente não cresce. Porque em todo comportamento humano existe sempre uma lógica, certo? Isto é, ou seja, uma maneira de raciocinar sobre o que é a sua verdade. Portanto, o que acontece? Julgar o outro, medir e sentenciar o outro, não levando em conta o que? A realidade do outro. Mesmo quando eu falo assim, não levando essa realidade ela pode estar ligada à atitude que a gente pode considerar preconceituosa, neurótica, psicótica, certo? Mas você não sabe o sentir do outro. Você não tem ideia do sentir do outro. Então você julga sem ter um bom senso ou racionalidade. Pois na vida, o que a gente tem que julgar é quem, gente? Quem nós temos que julgar? Nós mesmos. É a nós. É as nossas atitudes, não a do outro. Ou seja, o nosso processo de auto-julgamento. É esse que tem que ser evidenciado. É esse que tem que ser constituído. O nosso processo de auto-julgamento. Certo? Então, você se auto-julga? Você se olha cotidianamente? Faz uma reflexão? Oi, Vera, boa noite. Tudo bem, Vera? Como é que tá? Fazia tempo que eu não te vi aqui, hein? Então, voltando aqui. Olha só. Nesse processo de auto-julgamento, o ser humano ele vai descobrindo as suas próprias formas de encarar a vida.
e ele tende a usar as suas oportunidades para tornar tudo aquilo que ele vai constituindo, tudo aquilo que ele vai levando, ele vai se tornando em um ser individualizado, certo? Ele vai se tornando em algo muito maior daquilo que Deus o preparou, daquilo que Deus o conduziu para que ele se transformasse e se tornasse cada vez uma pessoa melhor. Aí você fala assim, mas e aqueles que me julgam? Aqueles que te julgam vão entrar no mesmo processo, ação e reação, certo? Então, nós devemos reavaliar as nossas ideias, que às vezes são retrógradas e que estreitam a nossa personalidade, e a partir daí julgar os indivíduos de forma não generalizada, apreciando sobretudo o quê? As suas singularidades, a sua individualidade, pois cada pessoa ela tem uma consciência própria e diversificada de outras tantas consciências. Parece algo assim, fala assim, puxa vida, você está chovendo no molhado, né, Ed? Mas, na verdade, é preciso ter um olhar extremamente significativo para nós, nos nossos julgamentos. Porque se eu falasse assim, se eu fizesse a seguinte pergunta para vocês, ó, suas atitudes praticadas por outra pessoa, como que você qualificaria? Como você qualificaria as suas atitudes praticadas por outras pessoas? Certo? Ou seja, como se você veria se estivesse no lugar daquela pessoa? Você já se percebeu nisso? Você já se olhou dessa maneira? Ou seja, o outro praticando as suas atitudes, igualzinho que você faz. Como você qualificaria o outro, hein? De que maneira você veria o outro? Jesus já dizia o seguinte, Jesus já advertia para a impureza dos julgamentos que são contaminados por essa projeção da qual eu falei aqui anteriormente. Jesus já dizia lá, ó, por que te incomodas com o cisco do olho do outro? Não é isso? Tá lá. Tira primeiro a trave do teu olho e poderá ver que o quê? Que o que está no olho do outro é um cisco. Jesus já dizia isso para nós há mais de 2000 anos. E parece que a gente ainda, como cristãos, a gente não aprendeu ainda lições. Eu me posiciono como cristão, mas ainda eu continuo julgando, eu continuo criticando, coisa que Jesus fazia. Será que ele, como nosso maior exemplo, será que Jesus julgava, Jesus criticava, Jesus comparava? É claro que não. Então, por que te incomodas com o cisco do olho? Vai lá e tira a trave do teu olho primeiro para ver que o que está no olho do outro é apenas o cisco. E aí a gente se dá conta que o outro ele é tão ferido como você também é ferido. O outro também tem o seu sentir, as suas aflições, as suas angústias, como você também tem. Não é? Então, eu sempre lembro, todas as vezes que eu falo a respeito de julgamento, tem uma frase famosa do Freud, que ele fala assim, que o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Paulo me fala sobre Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. Entende o que eu quis dizer? Ou seja, quando Paulo me fala sobre Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. Você entende? Olha como Freud foi sábio nessa questão. Por quê? Aquilo que ele está trazendo para o outro, aquilo que está trazendo do outro, melhor dizendo, é um reflexo daquilo que você é. Você
construiu dentro de si por meio desses seus valores, dessas suas crenças, das quais foram arraigadas durante vidas pregressas, durante toda essa nova encarnação. Então, se eu digo isso, eu me coloco da seguinte posição aqui. Julgar uma ação, ela é diferente de julgar a criatura. Vamos tentar compreender isso, ou seja, eu posso condenar o pecado, mas não vou condenar o quê? O pecador. Certo? Ou seja, eu posso, por exemplo, eu posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas eu não posso julgar e não a pessoa que se prostitui. Entende como que é todo o processo ligado a esse olhar para o outro, esse olhar de empatia para o outro, de compaixão para o outro, porque esse olhar de empatia, esse olhar de compaixão, ele faz com que desperte em nós a nossa certeza de que somos seres imperfeitos, como o outro assim é. E quando a gente se olha nessa imperfeição, a gente se dá conta que estamos juntos, todos no mesmo barco, juntos caminhando ali de uma maneira igual, cada um com o seu caminho, cada um com sua jornada. Então, porque quando a gente usa empatia e a gente se coloca no lugar do outro, sentindo e pensando com ele, né, em vez de pensar a respeito dele, a gente vai ter o comportamento ideal diante dos atos e das atitudes das outras pessoas. Então, sempre o movimento ele está ligado a esse sentir e pensar com o outro. Porque o sentir e pensar com o outro, ele traz uma reflexão exata da sua medida. É esse o teu tema. O Paulo de Tarso, né, o apóstolo Paulo de Tarso, ele diz assim, ele tem uma frase extremamente significante, que fala assim: é indesculpável o homem, quem quer que seja, que se arvora em ser juiz, porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo para si com o seu julgamento. Então, o que o Paulo de Tarso ele quer dizer? Ele vai se manifestar claramente, evidenciando que todo comportamento julgador estará na realidade estabelecendo não somente uma sentença, um veredicto, mas ao mesmo tempo um juízo, um valor, um peso e uma medida de como julgaremos a nós mesmos. Certo? Então, como julgaremos a nós mesmos? Então, é a tua medida, especialmente tudo aquilo que a gente decreta ou sentencia, ele torna a nossa medida. Como iremos viver em nós mesmos e com os outros? Essa é a tua medida. É a tua medida o tema da live de hoje. Então, qual que é a tua real medida? Quando você se propõe a julgar e olhar o outro pela sua medida, será que é a mesma medida do outro? Será que é a mesma forma de olhar você é a forma como você olha o outro? Porque a gente fica o tempo todo usando o nosso juízo de valor e juízo de razão. Certo? O juízo de valor, como o próprio nome diz, é a partir daquilo que você traz. E o juízo de razão, ou seja, você vai usar a lógica das coisas. Você vai trabalhar com aquilo que é realmente de fato. Usar a lógica para realmente não trazer um julgamento para o outro. Porque o ser humano ele é um verdadeiro campo magnético. Com certeza quem está no meio do espírita já deve ter ouvido falar por tudo isso. Né? Porque a gente vai atraindo as pessoas ou situações das quais a gente vai sintonizando amorosamente, certo? Ou mesmo de forma antipática com a sua maneira de ser. Ou seja, assim como você atrai do bom, você pode atrair do mal também. Ou seja, com frequência nós escolhemos e avaliamos e emitimos
emitimos nossas opiniões e a gente vai atraindo tudo aquilo que a gente irradia. Então, quando eu vou trazer e trabalhar esse julgar o outro, é que a gente tem que ter o olhar para a nossa medida. A psicologia, ela diz que uma parte considerável desses pensamentos ou essas experiências das quais a gente usa para julgar o outro ou emitir parecer, ela acontece de um modo automático, certo? Ou seja, através de mecanismos que não são perceptíveis. Está lá, inconsciente. Você vai julgando o outro sem se dar conta, sem perceber que você está trazendo os seus valores, a tua medida ali. Porque é quase inconsciente para a nossa casa mental o que nós escolhemos ou opinamos, certo? O Freud ele chama isso de determinismo psíquico. Por quê? Freud diz assim, que tudo aquilo que foi nos constituindo vai fazer com que a gente vai fazendo as nossas escolhas. E as nossas escolhas vão se tornando aquilo que nós somos. Então, na verdade, estamos optando por um julgamento pré-determinado e estabelecido por aquilo que a gente vai trazendo ao longo de toda uma existência, de toda uma vida. Porque esse determinismo psíquico, como Freud coloca, ele vai mostrar e evidenciar aquilo de fato o que você é. Então, qual que é a tecla que a gente sempre bate aqui nas nossas lives? Eu tenho certeza que quem está aí todo domingo junto conosco vai responder. Né? Qual que é a tecla que a gente sempre está batendo aqui? É o autodescobrimento, é a autoanálise, é o autoconhecimento, certo? Por quê? Porque os nossos julgamentos, eles serão sempre o motivo da nossa liberdade ou da nossa prisão. Nesse processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Então, se perceba naquilo que você está julgando. Se olhe, se veja em tudo aquilo que você realmente produz em termos de ação, de olhar para o outro e olhar para si. Porque para sermos livres realmente e para nos movermos em qualquer direção com vista à nossa evolução e crescimento como seres eternos como nós somos, é necessário que a gente observe os nossos pesos e as nossas medidas. Sempre, sempre. A razão pela qual nós julgamos tão precipitadamente o outro, ela vai estar sempre a ver com o nosso ego. Vai ter sempre a ver com o nosso ego. Conscientemente ou inconscientemente, a gente precisa o quê? Nos sentir melhores diante dos outros. Ou, às vezes, expressar nossa rejeição diante de determinada atitude. Então, quando a gente julga, nós estamos fechando o quê? Fechando o quê? A porta da nossa empatia. A gente fecha aquela porta da qual a gente está com o outro. Está com o outro em forma cognitiva, em forma de pensamento. Rosângela, quando você diz assim, eu estou amando me conhecer melhor, isso é fantástico, não é? Por quê? Eu vou percebendo e nas minhas análises, no meu olhar para mim, eu vou me dando conta daquilo que eu preciso melhorar. Então, quando eu trago um tema a respeito de julgar, o que eu estou querendo dizer é assim, julgar uma pessoa não define quem ela é, mas define você, o que você é, certo? Vou repetir isso. Olha, julgar uma pessoa não define quem ela é, mas define quem você é. Acho que era essa a lição que eu queria deixar para essa semana, nessa minha fala de julgar. Ou seja, quando eu julgo, eu não estou definindo o outro. Eu estou definindo o que eu sou. Eu estou mostrando de fato aquilo que eu sou. E as minhas palavras, elas ficam ali, às vezes eterna. As formas como
a forma como eu me olho e me vejo, vocês percebam isso. Se analisem durante essa semana nas suas ações. Tente. Sabe fazer aquele esquema do só por hoje eu não vou julgar? Só por hoje eu não vou criticar? Só por hoje eu não vou comparar? Tente fazer esse exercício durante a semana. Semana que vem vocês voltam aqui na minha live para falar que se alguém fez esse exercício. Porque que é o seguinte, a gente nunca pode julgar a vida dos outros, porque cada um, ele sabe da sua própria dor, ele sabe da sua própria renúncia. Uma coisa é você achar que está no caminho certo, a outra é achar que o seu caminho é único. Então, uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra coisa é achar que seu caminho é único. Será que toda essa certeza de que achar que seu caminho é único e que os outros estão errados não é uma forma de você fugir de fato daquilo que você é, daquilo que o Mestre Jesus nos ensinou e que da qual a gente precisa trazer todo o aprendizado que for possível? Então, o teu caminho, quem vai construindo vai ser você. O outro vai se construir o dele. Parece coisas óbvias, às vezes, que a gente diz aqui nas lives, mas parece tão difíceis de serem colocadas em prática. Então, para essa semana, tente esse exercício. Levante de manhã, levante e pense, tenha um primeiro pensamento. Só por hoje eu não vou julgar, só por hoje eu não vou criticar, só por hoje eu não vou me comparar. Vai colocando em prática, pouquinho por dia. Vai se observando, se analisando, se vendo dentro daquilo que você vai construindo em termos de olhar para o outro e se percebendo e modificando e se transformando. A gente nunca precisa apagar o homem velho que está em nós. A gente só precisa transformá-lo. Transformando para melhor sempre. Transformando em seres que vão irradiando luz por onde passam. Certo? Então, perceba a beleza, o encantamento que temos em nós. O potencial está aqui. O potencial está aqui. Não precisamos dessa forma de conduzir a vida como a gente está conduzindo. Eu vou finalizando aqui hoje trazendo uma frase que eu acho fantástica do Dalai Lama. O Dalai Lama ele diz assim, ó, as pessoas elas tomam caminhos diferentes na busca pela felicidade e realização. O fato de não caminharem pelo seu caminho não significa que se tenham perdido. Ou seja, cada um tem realmente o seu caminho. Cada um tem a sua forma de seguir. Cada um tem os seus passos, certo? Cada um tem o seu sentir. Não ignore nunca o sentir do outro, porque você não é o outro. Não ignore as dores que o outro traz, porque não são as suas dores, é a dor dele. Seja compassivo, seja empático, pratique a alteridade em todos os seus níveis, certo, meus amigos? Então não esqueçam, hein, ó, para essa semana, vão lembrando aí para a semana, o que é que tem que fazer? Ó, só por hoje não vou me comparar, só por hoje não vou reclamar, só por hoje não vou julgar, certo? Tente isso. Comece por isso, cotidianamente. Comece por isso, pequenas atitudes. E lembre sempre da prática do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Leia lá o Evangelho no Lar, certo? Reserve um momento da sua semana e olha, o nosso dessa semana está lá no capítulo 10. É só olhar lá, ó. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. E tem lá os itens
o argueiro e a trave no olho, da qual nós falamos hoje, e o item não julgueis a fim de que não sejam julgados. Está lá, capítulo 10, certo? Se você não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Vá e pegue a Bíblia. Vai lá, está lá. Tudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo está na Bíblia também, no Novo Testamento. Vai lá. Então, só por hoje. Isso aí, Rosângela, Fernanda. Isso mesmo, só por hoje. Eu não vou julgar, só por hoje eu não vou reclamar, só por hoje eu não vou me comparar. Gratos, meus amigos, por estarem comigo aqui essa noite. Meu irmão querido, que está sempre me acompanhando todo domingo, que está aqui comigo. Vocês que acompanham pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Lembrando que todas as lives, desde quando a gente começou lá em outubro do ano passado, elas estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube. Então acesse lá, certo? Associação Espírita Mensageiros de Luz. Só procurar lá. Lá tem o canal e tem a playlist Momentos de Reflexão. Então todas as lives lá, certo? A gente sempre tenta trazer um pouquinho que a doutrina espírita traz, ligado a alguns itens da psicanálise, para que a gente torne essa daqui realmente uma sala virtual de bate-papo. O Márcio acabou de colocar ali o endereço lá da nossa página da Associação Espírita no YouTube, certo? Então, para essa semana, fiquem com essa reflexão. Esqueceu? Volta lá. Vai lá no YouTube, veja certinho o que eu falei, o que a gente refletiu, o que a gente trouxe de reflexão para nós. O Márcio compartilhou novamente ali o canal nosso do YouTube. Acesse lá e veja todas as lives. Vai aprendendo, acaba se transformando em um curso. Um pouquinho que a gente vai modificando a cada dia, quando a gente vê, a nossa existência está fantástica. A nossa existência está brilhante. Meus irmãos queridos, fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada, uma semana iluminada. Márcio, obrigado pelo apoio aí sempre que você dá. Obrigado a meus amigos que estiveram todos aí conectados nessa página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Uma ótima semana. Luz para todos, paz e bem. Fiquem com Deus. Até mais.